A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Aqui iniciando, esta mensagem para a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, hoje, domingo, dia 28 de junho de 2020. Que bom estarmos todos juntos mais uma vez na casa do Senhor, apesar de estarmos aí no WhatsApp da igreja, ou no YouTube, mas estamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no capítulo 6, versículos do 3 ao 5. A palavra de hoje está baseada no tema: será que realmente sou salvo? Vou repetir. Será que realmente sou salvo? Bom, diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versos de 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pai, obrigado pelas palavras que tu tens para nós. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado pela tua presença santa e augusta em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, ao longo dos anos do meu ministério, eu percebo que a evangelização vem perdendo, eu diria que abruptamente, o seu verdadeiro sentido. Eu quero proclamar e ensinar as verdades absolutamente bíblicas, em vez de conformar-me com algum sistema popular de teologia. Eu estou interessado, irmãos, na verdade da palavra de Deus. O que importa para mim é a palavra de Deus. Quanto mais conheço o ministério público de Jesus Cristo e a metodologia usada por ele para tratar com pessoas que o procuravam, mas preocupado eu fico com os métodos atuais da evangelização. É verdade. Porque, irmãos, os pecadores estão recebendo uma falsa esperança quando se oferece uma salvação desprovida de uma real experiência de transformação interior. Na evangelização de hoje não está embutida a esperança de se oferecer uma salvação real, uma salvação séria, uma salvação comprometida com o Senhor. Mas ela não oferece. É desprovida de uma real experiência de transformação interior. Não há transformação interior. Então, essa evangelização de hoje está levando as pessoas a provarem uma fé superficial que não resiste à menor prova das tentações. Ou seja, na menor prova de tentação, o crente está caindo fora, porque não está firmado na fé em Cristo Jesus, na fé real que deve levar o homem a confiar plenamente no Senhor Deus. Então veja, a promessa de livramento do inferno, porque a evangelização deve ser isso, a promessa de livramento do inferno.
Mas a promessa de livramento do inferno não é acompanhada da libertação de pecado, meus queridos irmãos. Não, é apenas assim. Te encontra com Jesus e acabou a história. E está salvo. Olha, isso oferece uma falsa segurança às pessoas que folgam nos pecados da carne e desprezam o caminho da santidade. As pessoas estão imbuídas nas coisas carnais e estão desprezando a santidade em Cristo Jesus. Ao fazer separação entre fé e fidelidade, deixa a impressão, irmãos, de que a aquiescência intelectual é tão válida quanto a obediência de todo o coração à verdade do Senhor. Dessa forma, as boas novas de Cristo, as boas novas de Jesus, deram lugar às mais novas de uma fé fácil. De uma fé fácil. E tem mais. De uma fé fácil e traiçoeira, que não faz qualquer exigência moral ou espiritual para a vida dos pecadores. Os pecadores se sentem evangelizados e aí, perna para que eu quero, faço o que eu quiser, porque Jesus morreu para isso. Não é assim. Não é assim. Não se trata de uma mensagem proclamada por Jesus, sinceramente, meus queridos irmãos. É justamente isso que hoje se proclama aos pecadores. Ensina-se aos pecadores que saber e crer em alguns fatos básicos a respeito de Jesus Cristo já é suficiente para o camarada ser salvo. E não é assim. As pessoas estão sendo enganadas. O resultado está aí. Uma geração de chamados cristãos cujo comportamento mau se distingue dos ímpios. Onde estão os milhões de brasileiros que se declaram nascidos de novo? Certamente, irmãos, representam aqueles que estão tragicamente enganados por esta fé fácil, por essas promessas fáceis. A promessa de vida eterna, sem uma respectiva experiência de morte e ressurreição, juntamente com Cristo, tem levado muitos cristãos professos a tentarem conciliar sua vida pecaminosa com as exigências de Jesus. E estas pessoas não creem que há qualquer relação, meus queridos irmãos, entre o seu comportamento moral com o seu nível espiritual. Alguns dizem, e a minha diferença entre posição e experiência? Deus não seria tolo, irmãos, de dizer uma coisa e fazer outra. Não pensem que Deus é tolo para acreditar nesse tipo de evangelização, nesse tipo de posição, nesse tipo de realidade. Eles imaginam que há diferença entre posição e experiência. Deus não seria tolo de dizer uma coisa e fazer outra. Eu chego à conclusão, e aqui eu quero realmente concluir, porque eu chego à conclusão, meus queridos irmãos, que existem muitos joio misturados com o trigo. Muitos joios misturados com o trigo. Alguns exemplos. Na liderança de igrejas estão falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. No rebanho, que se diz crente, falsos irmãos, os impuros, os carnais, os que vivem no pecado e vivem do pecado. Vivem no
e vivem do pecado. E etc, etc, etc. Não podemos aceitar que pessoas que vivem na prática de tais atos sejam nascidos de novo. É como uma experiência de um jovem que depois de pedir para ser batizado, declarou o seguinte, quando saiu, alguns anos depois até. Ele disse, sabe, pastor, quando eu fiquei ali recebendo aquela água que o Senhor colocou na minha cabeça, eu estava ali como um diabo seco e saí como um diabo molhado. Essa é a realidade de muitos crentes. Ele referia-se à sua falta de um novo nascimento, que o havia levado somente a cumprir com as obrigações litúrgicas, sem haver tido uma experiência de real transformação interior. Meu objetivo, meus queridos, nessa mensagem de hoje, é oferecer a mensagem para refletirmos. Refletirmos mais sobre nossa vida de salvação em Cristo Jesus. Ou sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos 6. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, de 3 a 5, que foi o texto que eu li no início. Que Deus te abençoe e que faça refletir na frase: realmente, eu sou salvo? Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.